87. Desculpa, eu vou reiniciar a reunião agora que ela está sendo gravada. Então, boa tarde a todos os conselheiros. Vou dar início já à reunião, já temos o quórum, a princípio já tem as 19 pessoas que a gente precisa para o quórum da reunião. E vou iniciar a reunião, então. Nós temos como primeiro item a aprovação das atas anteriores, 86 e 87. Nós recebemos alguns pedidos de alteração das atas via e-mail. Os pedidos foram feitos, então, a princípio, me parece que está tudo certo. E eu coloco em votação, então, as atas. Coloca lá, qual que é o número das atas? 86 e 87. Primeiro a ata 86, então, se ninguém tem nada a se opor em relação à aprovação da ata 86, permaneça como está. Ivana, eu queria a palavra, um minuto. Kelly, só um momentinho, depois da aprovação das atas, pode ser? Não, mas é exatamente uma questão de ordem em relação à ata. A ata 86. Fala então, Kelly. Então, foi incluído na ata o documento, o voto vistas, que o relatório, né, que foi apresentado pela UFECO, pela Suzana. Tá. A gente pode incluir, então, como anexo. Como anexo e fazer a publicação também no site dele, vinculando o anexo a essa ata, né? Tá bom, a gente pode fazer isso, só que isso muda em relação ao que foi enviado por e-mail, tá? Então, se alguém tiver alguma coisa contrária a essa alteração, mas eu já gostaria de deixar a ata 86 aprovado, com a alteração do anexo, que vai ser o voto vistas apresentado pelo FECO. Que já foi apresentado já pela Suzana, né? Uhum. Se ninguém tem nada a opor à aprovação, por favor, permaneça como está. Fica aprovada a ata 86, com exceção do anexo do voto vista da UFECO. A ata 87 é o mesmo procedimento. Se ninguém tem nada a se opor, eu coloco ela em votação. A UFECO se abstém porque não participou da plenária extraordinária. Ok. Havendo alguém contra, por favor, se manifeste, ou então fique parado para a gente fazer a aprovação. Poderia correr o texto dessa 87, por favor? Desculpa, Jorge, fazer o quê? Correr o texto? Subir o texto só devagar para a gente dar só uma olhada. Vai no início e vai devagarinho até o final. Pode ir. Ok, obrigado. Ok, então, coloque em votação. Todos a favor, permaneçam como estão. Coloquei a minha observação ali no chat, por favor. Alexandre, aqui para mim no chat não tem nada. Amo Village se abstém, a gente também não participou na extraordinária. Ok, então. Então, fica aprovada a ata 87 da forma como foi encaminhada, ok? Pessoal, a pauta de hoje, além da aprovação das atas, é em relação ao voto vista da UFECO, que não na extraordinária, na última ordinária foi apresentada, e que a gente não chegou a discutir. O que eu peço, eu vou aqui avocar o regimento para que a gente faça a discussão com cada entidade, falando por 2 minutos, inclusive a UFECO. Uma vez que a UFECO já fez, né, o uso da palavra no momento da apresentação do voto vista, e para a gente também ter tempo de finalizar a reunião a tempo. Então, o voto vista eu vou começar colocando as considerações da presidência e do município. A gente leu o voto vista completo e, assim como foi dito na apresentação do voto vista, nós entendemos que os pontos apresentados não são referentes ao decreto que foi, né, que é objeto da discussão, porque o decreto ele é especificamente sobre incentivo de desenvolvimento econômico.
E os demais itens, né, a maioria dos itens apresentados pelo FECO dizem respeito muito às áreas de desenvolvimento as áreas de desenvolvimento incentivados e as suas delimitações, as suas, né, outros critérios que foram discutidos lá no momento do plano diretor, inclusive com o próprio Conselho das Cidades, mas que também houveram audiências públicas. Não teve alteração desde a aprovação do plano até agora, inclusive um decreto não é um instrumento adequado, a alteração é por lei específica. Além disso, a gente vai começar no ano que vem trabalhar os planos distritais, aonde as ADIs e as áreas de desenvolvimento econômico poderão ser rediscutidas. No entanto, o momento agora é de regulamentação daquilo que já foi aprovado, daquilo que já foi escrutinado, inclusive pelo Conselho. Então, é isso que a gente aponta aqui como resumo, né, daquilo que foi apresentado. E eu abro a palavra para as demais entidades que quiserem falar também. Suzana, você foi a primeira a levantar a mão? Eu me reservo o direito de discordar da presidente com relação ao voto vista, dizendo que ele não está focado especificamente na minuta. Assim, ó, nós fizemos um estudo muito desgastante e a cada item a gente descobriu que na própria revisão do plano diretor há inconsistências. Então, como a gente poderia discorrer sobre cada item da minuta sem fazer referência a 739 e suas inconsistências? Então, não tem como desvincular esse decreto, essa minuta desse decreto, com o que já existe, que é a 739. Obrigada. Alô, alô? Ivana, seu microfone está fechado, tá? Só para você saber. Obrigada. Kelly? Isso, estou inscrita, Ivana. Então, só queria Pode falar. referendar a fala da Suzana, de que, na verdade, todas as avaliações feitas no voto vistas pela UFECO, ele tem referência, obviamente, ao decreto, mas, inevitavelmente, tem avaliação das incongruências, inconsistências e até contradições existentes entre as leis, né, a proposição da minuta do decreto e as leis anteriores, inclusive o plano diretor. Então, a nossa avaliação é de que, né, quando se faz uma análise completa daquilo que foi sugerido, necessariamente a gente precisa fazer conexão com os outros instrumentos legais. Então, é necessário que os conselheiros tivessem a ideia inicial de que a avaliação era uma avaliação extremamente complexa e, por isso, levava em consideração outros documentos. E também nessa minha fala, eu queria saber se a minuta que foi apresentada, que foi motivo desse voto de avaliação feito pela UFECO, se ele foi aprovado e se ele já foi publicado e se levou em consideração ao que foi apresentado aqui como ponto de pauta para essa reunião. Só queria ter esse esclarecimento, Ivana. Não está dando para te ouvir. Desculpa, eu estava desligado. Certo. Kelly, o decreto ele foi publicado, né? Ele foi ouvido o Conselho da Cidade, não precisava necessariamente de uma aprovação do Conselho para a publicação do decreto, com exceção da UFECO, os demais, talvez da UFECO e mais um que também não quis falar. Os demais conselheiros nenhum, né, demonstrou nenhuma posição
contrária à aprovação, à publicação do decreto. Aquilo que está sendo apresentado pelo voto vista pode ser sim considerado, inclusive com alteração do decreto, mas com exceção da proposta 12 e 13, que fala de redação de fato do decreto, nas demais propostas apresentadas pelo voto vista, eu não verifiquei uma alteração explícita do decreto que foi apresentado. Então, eu acho que isso é algo, né, por isso que eu venho e falo que a discussão, ela é válida, no entanto, o momento, né, não é esse o timing. O timing do plano diretor, ele já passou, e o timing do plano distrital, ele ainda vai acontecer. Então, talvez o momento não seja o momento realmente de discutir as ATIs, as ADIs, os PGTs, as áreas de operação consorciada, tem vários outros pontos aqui, a intervenção disso em relação à bacia, né, tudo isso foi estabelecido lá na lei, foi estabelecido lá nos estudos iniciais. E por isso, a gente entende agora que não tem, né, a discussão, ela não é esse o momento da discussão. Pode falar, Kelly. Não, só para deixar registrado aí que se realmente não foi submetido à votação o voto vistas, me parece que tem algum tipo de, né, incoerência. Se o decreto, a minuta foi submetida a uma avaliação, essa avaliação teve um pedido de esclarecimento, foi feito esclarecimento. Na data de hoje, que me parece que vai ser votada, acredito que, de bom tom, o prefeito não poderia ter publicado um decreto sem, ao menos, o conselho ter deliberado, a favor ou contra o voto vistas, que passasse numa consequência, e não anteriormente, né? Continuo reforçando de que, independente das avaliações da Ivana, me parece que a gente precisaria ter um pouco mais de coerência em relação àquilo que é submetido para este conselho, salvo avaliar que talvez esse conselho não cumpra a sua finalidade efetiva, que é avaliar aquilo que diz respeito à cidade. Uhum. Isso foi avaliado tanto pela Procuradoria-Geral do município quanto pela Casa Civil, entendeu-se que sim, existia a possibilidade de verificação do voto vista, no entanto, que isso pode alterar o decreto a posteriori, não necessariamente precisaria esperar o decreto para depois fazer a publicação, tá? Reforço, então, que o prefeito nós não devemos ser submetidos a uma avaliação de um decreto se ela não levada em consideração para a publicação, né? Independente da avaliação jurídica da Procuradoria, né? Uhum. Anotado. Hélio? A minha fala só ia ao encontro do que você falou aí, que o decreto não era uma obrigatoriedade do Conselho fazer a sua aprovação, e o decreto, a partir do momento que esse voto de vista seja levado em consideração, ele pode ser alterado a qualquer momento, né, pelo Executivo. Só esse esclarecimento, e assim, o processo é democrático, a gente trabalha aqui não por unanimidade, pela maioria, e a gente, com isso, não desconfigura e não descaracteriza a finalidade desse conselho e qualquer outro conselho em função desse processo. É muito justo, democrático e efetivamente ele é sem dúvidas aí soberano para isso. Obrigado. Democrático seria se tivesse sido aprovado ou não, né? Questão de ordem, a gente vai seguir a ordem dos inscritos. Suzana? Só para confirmar o que eu falei antes, fica difícil se aprovar ou concordar com uma minuta que cria um decreto em cima, regulamentando um artigo do plano diretor que há inconsistências. E, para complementar, eu estou respondendo o e-mail da convocação, enviando em anexo esse nosso voto vista, devidamente assinado, para fazer constar como anexo dessa ata. Vai virar anexo da ata 86, tá? Isso. Obrigada. Por nada. Próximo inscrito é o Carlos. Boa tarde. Não, eu tinha entendido, lá na nossa reunião anterior,
né, e concordei, embora não fosse o ideal, né, realmente eu, pelo menos, o Sinduscom concordou, né, com a publicação do decreto, né, e que, posteriormente, nós, então, faríamos análise do voto vista, e caso houvesse alguma proposta de modificação, a prefeitura iria reavaliar o assunto. Né? Foi isso, né, que ficou combinado na reunião anterior? Foi exatamente isso. Não, então tá, só isso aí. Obrigado. Ok. Alguma questão em relação ao voto vista específico, né? O município apresentou aqui as duas questões de alteração do decreto especificamente, a proposta 12 e a 13, que foi apresentada no voto vista. E, na verdade, não é exatamente uma proposta, é uma pergunta, né? Quanto ao artigo 10º, quando a PMF vai implementar o sistema de acompanhamento de indicadores dos incentivos concedidos? A gente já está montando, já está bem encaminhada a plataforma específica que a gente vai mapear todos os incentivos e vai disponibilizar com acesso público, com bastante transparência, todos os incentivos concedidos. Vai estar acessível para qualquer um participar, assim como hoje já tem, né, no site da Replan várias outras informações. A gente acredita que isso vai começar a valer a partir do ano que vem. Lembrando que o plano, ele começou a se efetivar muito no final do primeiro semestre desse ano, então os incentivos, de fato, ainda não tem, com exceção do uso misto, que já era um incentivo usual, os demais incentivos ainda não tiveram grandes aprovações dos incentivos, né, de fruição, do desenvolvimento econômico e os outros específicos do plano diretor atual. O outro é a sugestão que na proposta 13, sugerimos nova redação para o artigo 10º, visando especificar o caráter fiscalizatório e necessidade de transparência das ações do município, do sistema de acompanhamento de indicadores de incentivos concedidos. Conforme segue, artigo 10º, o município implantará no prazo máximo de 1 ano o sistema de acompanhamento de indicadores dos incentivos concedidos, de acordo com o eixo especificado no artigo 2º deste decreto, visando fiscalizar o cumprimento do uso averbado na matrícula do imóvel durante os 10 anos de vigência do acordo sobre o uso para o desenvolvimento econômico, mediante a emissão anual de laudos, os quais devem ser publicados em Diário Oficial do Município e repositório no site da PMF. Eu acho que a gente pode alterar o parágrafo 10º para que, né, tenha essa questão de controle, não nesses termos, e daí eu sugiro aqui, né, estou colocando a sugestão, o prazo máximo de 1 ano para nós é inócuo, porque a gente realmente vai implementar até o início do ano que vem. Quanto à fiscalização do uso, isso vai acontecer mediante o sistema de controle. A única coisa aqui que eu discordo, e daí eu realmente sugiro que não seja feita, né, não seja incluído, é que deve ser publicado no Diário Oficial do Município, os laudos de avaliação. Primeiro que não seriam laudos, seriam relatórios, e esses relatórios eles podem ficar disponibilizados no repositório ali na Replan, mas eu não vejo por que a publicação no Diário Oficial do Município. Então, do ponto de vista das alterações do decreto em si, enquanto ao voto vista, são essas as minhas colocações. As demais propostas, eu não vejo uma alteração direta no decreto. O próximo aqui que vai falar é a Rode, que também se inscreveu. Rode? Estou mudando para esse dispositivo, que aquele outro dispositivo não era bom. Tranquilo. Então, eu tenho algumas considerações para fazer em relação a isso. Primeiro, assim, acho que o voto vista da UFEC, ele é fora de prazo, porque ele está discutindo uma série de questões que não estão na pauta, e se a gente for debater o quão bom não é o plano diretor e todas as regulamentações, a gente não vai sair daqui hoje. A gente precisa poupar um pouco dos nossos esforços, né, porque a gente tem que focar no essencial, senão a gente tergiversa. Segunda questão, que é a norma tem incoerência. A linguagem natural, a gente aprende lá nas primeiras aulas do curso de Direito, a linguagem natural humana, ela padece de 3 vícios no mundo inteiro, na China, no Japão, aqui em qualquer lugar. Incompletude, obscuridade e contradição. Isso é inerente à linguagem falada. Então, toda norma jurídica, ela já nasce padecendo desses vícios. Então, esse não é um argumento para a gente alterar a lei pelo simples fato de contradição. Não existe norma sem contradição, sem obscuridade, sem incompletude. O que a gente faz é no exercício hermenêutico e nos demais exercícios jurídicos de normas complementares
melhorar a aplicação da lei, né? Então, é só para a gente deixar claro o que significa isso no mundo jurídico. Segunda coisa, eu represento uma entidade comunitária que tem muita gente vivendo muito mal e está aguardando que o município tenha tempo para regulamentar e implementar os incentivos. Há uma expectativa muito grande da gente ter, principalmente, acessibilidade. O grande problema da população pobre de Florianópolis, qual é? A acessibilidade. É senhora idosa que não consegue descer o morro, não tem acesso ao SAMU. Aqui, perto da região, incendiou uma casa, algum teve dificuldade, se fosse mais no morro, não chegava. Então, a gente está aguardando ansiosamente que os instrumentos urbanísticos que estão previstos, eles sejam implementados, principalmente para melhorar a qualidade de vida da população pobre. Então, acho que esse é o nosso foco, tá? Eu acho que a gente tem que fiscalizar, cobrar, concentrar esforços, o quanto a gente melhorou a qualidade de vida dessas pessoas, o quanto os instrumentos estão a serviço de uma cidade mais inclusiva, mais integrada. Do que ficar discutindo aquilo, que se o plano não foi bom, que isso, que aquilo. Isso já passou. Eu acho que as entidades comunitárias devem focar especialmente na população pobre. As pessoas querem saber como é que eu faço para acessar os equipamentos, cadê a área de lazer das crianças, cadê a acessibilidade dos idosos, das pessoas com deficiência, como é que eu faço chegar o veículo motorizado na porta de casa, como é que a gente faz o saneamento, como é que a gente faz a questão da gestão de resíduo, porque o resíduo do morro ainda está na base do morro. Então, assim, acho que a gente tem isso. E eu gostaria também que essa reunião não fosse um bate-bola entre nós e a Kelly da UFEP e a Suzana, porque senão a gente vai ficar assim um triângulo, né? Acho que a gente deixa as demais entidades todas falarem e no final o FEP concede a palavra, senão a gente vai ficar até não sei que hora, até o fim da reunião, num bate-bola, e não é o objetivo, né? Obrigada, Rod. Nós temos só mais uma inscrição, que é da Kelly novamente. Se outra entidade quiser falar antes da Kelly, eu peço que, por favor, se manifeste. Senão, a gente encerra com essa última manifestação da Kelly, a questão do voto vista da UFECO. Jorge Getúlio? Pode ser, ou Ivana? Então, assim, só primeiro em relação à fala da Rod. Por favor, Kelly, o Jorge Getúlio também pediu a palavra. Se fosse possível, eu vou fornecer para pode ser, não tem problema. Passo a palavra para o Getúlio e depois eu gostaria de falar. Ok. Jorge Getúlio? Então, eu penso que o voto vista, ele não focou em questão de obscuridade, né, de não entendimento, focou na parte técnica mesmo, né? Então, primeiro, concorda com o voto vista da UFECO. Bem, pode não ter sido certeiro, mas o que focou está certo. A obscuridade também tem incongruência, tem contradições, realmente. É isso. Obrigado. Obrigada. Se mais nenhuma entidade quer se manifestar, eu abro para a palavra final da Kelly para a gente finalizar a questão do voto vista da UFECO. Kelly. Só fazendo esclarecimento em relação à fala da Rod, me parece que esse conselho ele não tem uma finalidade jurídica, né? Até porque isso caberia a outros órgãos e com conselheiros com competências específicas na área do direito, não parece que seja isso. Outra questão é meio que desfocar que a nossa avaliação desse conselho, né, e das instituições que compõem é referente à política urbana para a cidade como um todo. Obviamente, nós, como movimento comunitário, com um olhar diferenciado e mais atento para aquelas pessoas que demandam muito mais necessidade do que nós. E aí a gente fala da questão das comunidades empobrecidas. Isso é outra fala. Então, me parece que existe uma distorção entre aquilo que foi proposto na ata para ser discutido, a minuta de um decreto, a avaliação regimental do trabalho dessa instituição pedindo voto vistas e fazendo os devidos esclarecimentos, as devidas justificações. Então, me parece que há uma distorção, não sei por que motivo, em relação àquilo que a gente apresentou. Uma coisa é votar contra ou a favor. A Ivana apresentou ali posicionamentos de mudança, de sugestões, eu acho que é isso que nos cabe. Avaliação com alguma alteração, votação aprovando ou não, e é isso que a gente precisa ter claro, constar em ata, deixar registrado e também
nesse voto aqui nosso, em relação ao FECO, deixar bem registrado de que o decreto foi publicado, mesmo que isso seria competência direta do prefeito, foi publicado totalmente à revelia daquilo que foi sugerido com proposta de pauta e discussão deste Conselho. Kelly, eu vou apresentar aqui, só rapidinho, o artigo da lei que dispõe sobre o desenvolvimento econômico e aonde que o Conselho entra na discussão do decreto, porque talvez isso que não tenha ficado claro. Não existe votação, não existe sim ou não, não existe proposta de alteração. Existe a apresentação do Conselho, por exemplo, o Conselho expõe para o município aquelas as questões que são inerentes àquilo que eles, né, que se acredita que deve ser mudado, e o município responde falando, ó, a gente dá justificativa em relação ao que foi apresentado, se vai ser incorporado ou não. Mas não existe necessariamente, por hora, uma necessidade de aprovação do voto vista, nem uma necessidade de aprovação da minuta do decreto. A gente está entrando aqui na lei, eu peço só um minutinho, por favor. Oi, Ivana, mas não é questão de ordem. Você colocou isso, submeteu a avaliação da minuta a este Conselho. Obviamente, se for submetida a nossa reflexão, demandaria a nossa análise quanto à minuta, e foi feito por esta instituição, o FECO. Agora, se seria submetido à mudança do decreto pelo prefeito ou não, é lógico que isso depende dele, talvez numa avaliação equivocada do próprio Estatuto da Cidade e da função desse Conselho. A gente está buscando na lei aqui, eu peço só um minuto só para deixar claro a questão, tá? Eu vou ter que procurar depois, Kelly, que aqui rapidamente a gente não está encontrando, mas eu passo a questão ali do como, o porquê a minuta foi apresentada e qual o objetivo, e é principalmente para estabelecer os usos incentivados. Esse era o objetivo de apresentação da minuta para o Conselho. Finalizada a questão, eu vou apresentar para o prefeito as alterações ali que eu entendo ser pertinentes, e qualquer coisa a gente devolve ao Conselho, né, a gente dá a devolutiva ao Conselho, ok? A gente vai fazer algum tipo de votação nesse momento, para constar em ata quem votou, quem foi contra, quem aprovou? Não, não precisa. O próximo ponto, antes da gente ir para o próximo ponto, eu vou só fazer uma resposta em relação ao último decreto apresentado, antes na reunião anterior, que foi o decreto da outorga onerosa do direito de construir, onde alguns dos conselheiros apresentaram uma possibilidade de discussão de ampliar o valor de outorga destinada à obra. Se não me engano, foi a Rode e o Vinícius, se eu não me engano, foram eles, não lembro se o Hélio também, para ampliar os 50%. No própria apresentação da minuta, houve né, o Michel apresentou por que a gente limitou em 50%, mas, de qualquer forma, eu encaminhei a proposta ao prefeito e, conselheiros, assim como, né, eu, como secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e o Michel, como secretário de Planejamento, nós entendemos que, sim, o limite de 50% ele é salutar. Isso não significa que mais de 50% não possa ser implementado em obras que o empreendedor está fazendo como contrapartida. Mas aí fica a critério da administração pública municipal, senão a gente perde a questão que é a outorga ser aplicada não somente no entorno dos empreendimentos, mas também em todo o distrito em que o
em que o empreendimento está feito, né? Existe sim um critério de se melhorar o entorno imediato, enquanto na verdade a outorga ela tem que ter uma aplicação mais difusa, inclusive nas áreas mais carentes, né? Então a gente tem que ter essa possibilidade de alteração. Em casos excepcionais, fica a critério do executivo, né? Fica a critério de chefe do Poder Executivo permitir as excepcionalidades em relação a isso, mas vocês entendem que a gente precisa ter esse dinheiro também sendo aplicado em outros lugares que não só no entorno dos empreendimentos, tá? Só para dar uma devolutiva, então, e a nossa ideia é publicar o decreto da forma como ele foi apresentado também nos próximos dias. Eu tenho aqui inscrito a Suzana, mas eu acredito que seja ainda do tema anterior, Suzana, ou já é desse? É do tema anterior. Tá, então vamos deixar para o final, aí vocês fazem as considerações Não finais. posso, presidente, porque a senhora disse que depois de apresentado o voto vista, este conselho decidiria, né, os encaminhamentos do voto vista, e a gente não sabe o que o conselho está decidindo sobre esse voto vista. Eu gostaria de saber. Suzana, mais uma vez, o conselho não precisa decidir. O conselho apresenta Não é que as a senhora considerações. falou que o conselho ia decidir. Não sei em qual momento que eu falei isso, mas eu estou repetindo agora o que eu venho falando. Eu posso ter falado isso uma vez, dentro de 10 vezes que eu falei que o conselho não precisa decidir, que o conselho, a gente ouve o conselho apresenta os critérios e depois a gente avalia e dá a devolutiva. Assim como eu estou dando a devolutiva. Na reunião, está gravado, a senhora falou que o conselho ia decidir, depois do voto vista, o que a gente ia fazer, se a gente ia alterar o decreto ou não. Então, eu queria saber o que esse conselho decide sobre esse voto vista. Não, eu entendo que não é oportuno, Suzana. Vocês podem apresentar uma justificativa disso com base na legislação, uma aprovação, né? Precisa de um instrumento legal também para isso. Não existe por que eu fazer uma votação agora se a legislação não me obriga, tá? Em relação à minuta da outorga, Hélio, eu acredito que a tua manifestação vai ser já sobre o segundo tema? Pode falar, então. É isso mesmo. Obrigado pelo retorno em relação ao percentual e pela justificativa também fico de acordo. Ok, então, pessoal, o último tema de pauta dessa reunião seria a apresentação do estoque dos incentivos. Eu acho que a Rod levantou a mão em relação a esse decreto. Então, Rod, pode falar, desculpa, eu não tinha visto. Pelo que eu entendi, a gente fez uma solicitação para o município não alto se engessar, por conta especialmente de áreas mais carentes, né? Então, a gente quer agradecer porque a nossa entidade foi bastante incisiva e mandamos documento e fizemos um pleito, e vocês sabem das carências que a gente está falando, então, agradecer também pela sensibilidade. Ok, fechou. Então, em relação ao último ponto de pauta, que seria o último ponto de pauta da reunião de hoje, eu tenho que pedir desculpas, mas o nosso diretor de planejamento hoje, que é o Daniel, ele iria apresentar os estoques, ele está com Covid, isso foi bastante em cima da hora, nós não conseguimos outra pessoa para fazer a apresentação. Eu poderia apresentar, mas confesso que eu não sei tudo do que foi feito, então eu também não vou me atrever. Peço desculpas mais uma vez. E eu quero falar já sobre o próximo ano. A minha intenção... Jorge Getúlio, você quer falar sobre? Aproveitando que você já adiantou, né, acrescentar, o ideal não, pela lei, pelo artigo 312 do plano diretor, a prefeitura deveria apresentar anualmente um relatório, aqui, o Poder Executivo Municipal submeterá anualmente ao Conselho da Cidade relatório de avaliação da política urbana, articulado com o plano de ação para o ano seguinte. Então, isso aí não foi observar, esse artigo é obedecido, Getúlio, né? Jorge Getúlio, a gente tem como uma das prestações de conta principal que o Conselho quer apresentar como para atender o artigo 312 é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Tudo que entrou, tudo que saiu e o balancete desse fundo, que a gente vai finalizar no final do ano fiscal. Então, a gente ainda tem um mês aí corrente para finalizar as questões. Por isso que eu falei do próximo ano, porque a minha intenção é no primeiro encontro do ano que vem, a gente fazer, sim, esse balanço geral.
não só do fundo, mas de todos os incentivos, daquilo que foi outorgado esse ano, as outorgas arrecadadas, os incentivos aprovados e tudo que a gente já tem controle. Nem tudo a gente tem controle ainda, a gente tem uma herança, né, a gente como município, como gestores municipais, a gente tem uma herança que é de pouco controle, e nós estamos implementando o controle ao longo do tempo, então é claro que nem tudo vai ter controle, mas tudo que nós temos a gente quer apresentar para o conselho. Convido novamente todo mundo a visitar a Replan, lá dentro tem bastante informação, tem os indicadores, tem várias coisas legais para serem vistas pelo conselho, mas a gente quer sim fazer uma apresentação. No entanto, a gente não conseguiria fazer na primeira semana do mês de janeiro, né? Vocês, né, provavelmente a gente entra em recesso, então eu queria primeiramente solicitar que a gente alterasse a primeira reunião do ano que vem para a segunda quinzena de janeiro e depois aprovar as demais reuniões que, né, que a princípio continuem na primeira segunda-feira do mês, no mesmo horário. Então, se for possível, são essas duas solicitações. A primeira, alteração da primeira reunião do ano, e a segunda, já deliberar quanto à agenda do ano que vem, que seriam reuniões mensais nas primeiras segundas-feiras de cada mês. Jorge Getúlio. Não, era isso, lembrar que na primeira tem que fazer o planejamento estratégico por ano, né, do conselho. Uhum. Isso. A gente também vai apresentar o planejamento estratégico do ano que vem, tá? Ok, obrigado. Kelly? Reforçar a fala do Getúlio, dessa necessidade de apresentação desse relatório e cumprimento à própria lei, e dizer que nós gostaríamos, enquanto sociedade civil, representando a UFECO, que fosse avaliado, por conta dessa mudança já do cenário de saúde pública, né, que a gente já passou da pandemia, para que as reuniões elas fossem facilitadas, para nós, ao menos, para alguns, aqueles que não têm acesso aos meios de comunicação, que as reuniões pudessem ser híbridas, ou pelo menos intercalar reuniões presenciais e híbridas, porque nem todos são funcionários, né, que tenham instituições com um aparato de internet, de rede, com facilidade de participar dessas reuniões. Então, a sugestão da UFECO é que as reuniões sejam híbridas, que a gente tenha ao menos uma reunião híbrida, uma reunião presencial e uma online, é isso? Não sejam todas online. Ao menos que esse conselho dispusesse de um mecanismo de facilitar a presença de algumas pessoas, aqueles que não podem, efetivamente, via as redes sociais, via esse acesso digital, e tivesse um espaço que pudesse fazer a presença, né, presencial, ou, ao mesmo tempo, que fossem híbridas dessa forma, algumas reuniões presenciais, outras virtuais, aí dependeria da nossa avaliação e da conveniência. Eu vou ouvir um pouquinho mais dos outros conselheiros em relação a isso, para entender como que vocês entendem que é o melhor formato. A princípio, o online é um formato que nos permite participar a qualquer momento, né, das reuniões, então, de qualquer forma, o município fica disponível, né, a fazer também, a achar um local para a gente fazer as reuniões presenciais. Mas eu quero ouvir um pouquinho dos demais conselheiros. A próxima inscrita é a Ruth. Eu quero sugerir para a manutenção da reunião online, porque hoje quase todas as pessoas têm condições de participar, mas quem não tiver condições, quer ter acesso, o meu escritório fica à disposição, cabem aqui 15 pessoas, então elas podem vir para cá, vão servir água, cafezinho e vão ter acesso online, tá? Por que eu falo isso? Os estudos demonstram o mundo inteiro que as reuniões online são mais produtivas, mais rápidas. E se tem uma coisa nesse mundo que é valiosa, é o nosso tempo. É algo que, uma vez perdido, não retorna. Devemos honrar o nosso tempo. Então, eu coloco os senhores do meu escritório à disposição para todos aqueles que não tiverem o mecanismo, fica bem no centro, é bem fácil, tem estacionamento, a gente resolve toda essa questão, tá? Mas eu sugiro que ela seja online por conta do quanto ela é capaz de produzir. Todas as reuniões presenciais consomem um tempo enorme. Tempo que poderia ser usado para descanso, para lazer, para qualquer outra coisa importante para as pessoas. Obrigada, Rode. O próximo é o Hélio. E a gente não está perdendo tempo, né, doutora Rode? A gente está exatamente gastando por tempo favor, na política urbana. Não tem as ordens de fala, por favor. Obrigada. Hélio?
Também concordo pela manutenção das reuniões online. Nós já tivemos essa discussão anteriormente aqui no Conselho, né? Então, gostaria de ratificar esse entendimento de que a gente tem a continuidade, é muito mais ágil, muito mais fácil, a gente ganha bastante tempo e celeridade nisso. Obrigado. Obrigada. O próximo inscrito é o Vinícius. Vou reforçar, eu peço desculpas por não ligar minha câmera, estou com um probleminha aqui na minha câmera, mas reforço as palavras da Rose também, coloco o meu escritório à disposição, também aqui no centro. Só o tempo que a gente ganha, a gente não precisar se deslocar para algum local para fazer a reunião, a gente pode discutir muita coisa. Então, a OAB se posiciona por manter as reuniões online. Próximo inscrito é o Carlos. Boa tarde. Como é que é? Ratifico também o voto aí por manter online, né? E coloco lá a sede do Sinduscom à disposição para quem precisar utilizar equipamentos, etc., etc. Ou seja, onde nós pudermos contribuir, nós vamos contribuir. Obrigado. Próximo inscrito é o Rodrigo. Obrigada, Carlos. Presidente, também a proposição aqui é a reunião online, acho que otimiza o tempo de todo mundo, a gente evita tempo de deslocamento aí, né? Vai no sentido do plano diretor novo, acho que a gente contribui, inclusive, para a mobilidade urbana fazendo ela online. Então, a minha sugestão aqui, a CIF, fica de mantermos online no ano que vem. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Próximo a manifestar-se é a Moires. Boa tarde, também peço desculpas aqui, também estou com problema na câmera. Nós da Amores optamos também pela forma online, somos dos ingleses, norte da ilha, muito distante, acaba sendo um fator complicador, então voto no online. Obrigada. O próximo inscrito é o Alexandre. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Não, eu concordo que o online ele é muito mais fácil e muito mais prático. Eu, por exemplo, obviamente prefiro também online, porém, talvez tentando ser democrático, eu acho que eventualmente as reuniões presenciais, isso eu digo, a gente sente também nas reuniões de negócio, elas também são produtivas às vezes no relacionamento e em discussões de temas que necessitam de uma maior profundidade, né? Então, talvez, fica a sugestão de as reuniões serem online, mas eventualmente em 2 ou 3 reuniões do ano, que sejam como planejamento estratégico, a gente sim fazer uma presencial, talvez acho que é até bom para todo mundo se encontrar e trocar algumas experiências e fazer uma reunião um pouco mais aprofundada, mas sim mantendo ela sempre online, até inclusive nessa presencial, fazendo a transmissão online. Ok, Alexandre, obrigada. Kelly, você quer se inscrever novamente? Não, já fiz a minha avaliação, Ivana, obrigada. Acho que, né, no geral aqui todo mundo opta pelo online. Eu vou fazer o seguinte, Kelly, para garantir que todo mundo tenha acesso à reunião, eu vou organizar por aqui a prefeitura um local para vocês, para aqueles que não tiverem disponibilidade de participar das reuniões de forma online, a gente vai disponibilizar um link aqui, uma sala de reuniões, a depender da quantidade de pessoas que queiram vir presencial. De qualquer forma, a sugestão do Alexandre também é interessante, né? Talvez a primeira do ano a gente possa fazer presencial, até para todo mundo se conhecer. A gente tem alguns termos de posse que não foram apresentados, não foram entregues ainda. Então, eu vou tentar organizar a primeira reunião do ano que vem sendo presencial, e daí talvez uma no meio do ano, para a gente ter duas, né? Uma a cada início de semestre. Talvez seja interessante, vamos tentar organizar por aqui. E aí, quem precisar, quem não tiver disponibilidade de acessar online as demais reuniões, nós vamos disponibilizar aqui na prefeitura, então, uma infraestrutura. Eu só peço para quem faça, né, para quem tem essa dificuldade, que nos envie e-mail, para a gente organizar um espaço que caiba todo mundo que precise. Tá certo? Pessoal, abro a palavra para considerações finais das entidades. Da minha parte, agradeço imensamente a paciência e a disposição de todo mundo para estar aqui no Conselho das Cidades. Essa foi a nossa última reunião, a primeira do ano que vem vai ter os relatórios necessários, e abro para os demais representantes falarem também sobre esse ano, que foi bastante desafiador. Acho que o primeiro foi o Jorge, Getúlio. Acho que foi o Hélio, parece. Mas... Oi? Acho que foi o Hélio. Foi você. Pode falar. Ah, tá, foi.
Eu só queria ver a possibilidade, se possível, já que quem ia abordar esse estoque de incentivo, ele apresentou, você tem em mão o arquivo com a apresentação dele, que poderia nos enviar? Jorge, eu prefiro que seja quando ele apresentar, porque senão pode ter informações ali que você... Tem informações que eu não sei o que significa, então, às vezes, precisa dessa explicação do que vai ser apresentado. Tá bom. Mas então, está aqui para desejar a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo, né? Que possamos ter um ano 2025 melhor ainda. Obrigado. Obrigada, Jorge. Hélio? Bom, primeiro, no sentido do próprio Getúlio falou, a gente poder ter em algum momento a apresentação da questão do estoque, então a gente poder voltar a ter esse assunto em pauta, que é bem interessante, e desejar a todos aí, caso não haja mais nenhuma extraordinária, um bom final de ano a todos, um 2025 de muita saúde e prosperidade. Abraço a todos. Obrigada. Kelly? Igualmente aos demais, eu gostaria de agradecer a boa vontade de todos de participar das reuniões, que são bastante exaustivas, de fazer uma referência de que somente depois que a presidência da UFECO solicitou que os e-mails fossem enviados para mim, é que eu recebi as convocações. Apesar de saber previamente por os outros colegas, isso demorou um pouco para acontecer. Me parece que por conta de toda essa início, começo aí da nova legislatura, uma série de questões. Então, agradeço novamente a inclusão, como conselheira ali no e-mail oficial. Desejo a todos, de antemão, um próspero 2025, e que o Natal não signifique somente uma questão comercial, que realmente se torne um momento de reflexão, para que a gente pense que essa cidade precisa ser para todo mundo, e que, obviamente, esse é o nosso papel, de construir Florianópolis para as próximas gerações, e que ela se mantenha na sua estrutura como uma bela ilha da magia. Boa tarde a todos. Obrigada, Kelly. Boa tarde. Jorge Getúlio? Eu esqueci de falar. Colocar no próximo reunião também, além do plano do relatório, abordagem sobre a conferência da cidade, que será ano que vem, né? Foi postergada para abril, não sei, não me lembro agora. Abril. O máximo prazo é abril. Obrigado. Obrigada, Jorge. Amores? Eu só gostaria de salientar que eu não havia sido convocada para as reuniões, hoje só que eu fui incluída no grupo, deixei aí também já o e-mail da Amores, então era só isso que eu queria salientar, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Obrigada, a gente estava ainda precisando ver o teu e-mail, que o e-mail estava... da inscrição, a gente sempre pega o e-mail da inscrição, foi a mesma coisa que aconteceu com a Kelly, É sempre o e-mail da inscrição da entidade. Sem então, problema, a partir de agora vai ficar... Isso. Tá bom, muito obrigada. Ivana, desculpa eu só furar a fila, mas é um comentário parecido também. Eu sempre utilizei um e-mail, não sei por que na eleição, alguém pegou um e-mail meu que eu não uso muito e colocou ele, eu estou tentando, já mandei novamente o e-mail hoje para vocês, puderem também alterar, agradeço. Obrigado. Tá, nós vamos alterar, Alexandre, pode deixar. Obrigado. Carlos? Só para deixar registrado aqui, está encerrando aí mais um mandato aí na prefeitura, Eu não sei se a Ivana vai continuar, eu espero que continue presidindo esse conselho, mas deixar registrado aqui em nome do Sinduscom, acho que dos demais aí, o teu empenho, a tua participação, a tua forma democrática de conduzir essas nossas reuniões, não deve ser fácil essa condução, Então, eu queria deixar registrado aqui o nosso agradecimento aí pela condução. E, no mais, um bom Natal, um excelente Ano Novo para nós todos. Ótimo, obrigada. Gente, acho que com o Carlos nós não temos mais ninguém inscrito.
Obrigada pela confiança, obrigada pela paciência. No ano que vem retornamos. Acredito que eu continue como presidente, ao menos na primeira reunião. E vamos embora para o próximo ano. Feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todo mundo igualmente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Feliz Natal Natal, a feliz Ano Novo. todos. Nossa, Um feliz abraço, Natal. obrigado. Feliz Ano Novo. Obrigada.